Bom, bora lá, gente. É, hoje a ideia é falar sobre a influência da primavera, né, na nossa vida emocional, física e espiritual, e como se preparar para a primavera com o MTM. Ah, mas você está falando de espiritualidade celta? Vocês vão entender. Porque o que que acontece? A espiritualidade celta, ela trabalha, né? Ela defende muito, se segue muito a questão da natureza, né? De estar em harmonia com a natureza, né? Eu conheci, até você estava falando, né, Luciana, de morar aqui. É interessante porque aqui na Alemanha a gente achava que a gente não ia ver nada de celta. E a gente mora do lado de praticamente meia hora daqui, 40 minutos, é um assentamento celta. E, menina, quando eu fui lá, eu comecei a chorar, eu chorava, assim, só de ver um murinho, assim, um barranquinho que era. Porque o Franz, ele estuda muito mais que eu, tá, gente? Principalmente história, né? Essas coisas. O Franz é muito mais estudioso do que eu. E aí ele falava, né? Ó, aqui provavelmente era um altar, provavelmente aqui ficavam as comidas e não sei o quê, né? Porque tem toda uma lógica disso, né? E os celtas, né? Esse povo, eles viviam de acordo com a natureza, de acordo com os ciclos, né? Eu sempre falo para as meninas que no Brasil, o Brasil é um país tropical, então a gente praticamente tem de tudo o ano inteiro, né? Até porque, vamos por uma vírgula, né? Hoje, no mundo do jeito que ele está, a gente tem o que comer sempre tudo o ano inteiro. Só que quando a gente abre a percepção de nossa, na primavera parece que tem. Deixa eu lembrar o que, que tem mais na primavera de comida, gente. Agora eu tô focando só no outono, porque agora os mercados tá cheio de abóbora, né? Coisas de outono. Na primavera é sempre comidas mais frias, né? As frutas mais frias, né? É, enfim. Então, a gente consegue perceber mais, mas é muito sutil. Porque no mundo globalizado como está hoje, né? Tudo muito, é, né, para conseguir importar e exportar muito rápido, então a gente tem, principalmente no Brasil, que é tropical. Então, quando a gente consegue ter essa percepção, né, de viver em conjunto com a natureza, que era o que eles faziam, né, e quem segue aí também continua fazendo, né, não como era antes, mas, né, como se pode. E aí, o que que tudo isso tem a ver, né, o método da terapia mandalar com a influência da natureza, a influência das estações? O método, ele é uma jornada de autoconhecimento, né? De uma jornada de autoconhecimento e cura, vou dizer cura de uma forma mais abrangente, né? Porque quando a gente fala de cura é meio complexo também, né? Porque é complexo, não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar até amanhã. Mas o método, ele se baseia aí nessa conexão com a natureza, né? Com os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, em conjunto com os ciclos das estações, né? A primavera, o verão, o outono e o inverno. Os elementos, eles trazem algumas características psicológicas, né? Então, eu, com o método, uni isso junto com as estações, né? Vocês que estão lá dentro conseguem perceber melhor como que funciona as práticas, tudo se relaciona. Então, o método, ele propõe essa abordagem para visar equilibrar a mente, o corpo e o espírito, né? E aí o espírito, entre aspas, depende muito da questão do cliente, né? A questão espiritual depende do cliente, mas estamos aí com essa base para com essa base do método porque é, né? Mas mente e corpo diria assim que é algo mais importante, porque é o que a gente estava conversando no comecinho aqui do encontro, né? O espiritual vai depender muito e vai muito com aquele sempre cuidado, né? Mas quando se trabalha o autoconhecimento, né? A autoterapia,
já é mais fácil. Então, tudo isso proporcionando esse tratamento para si mesma e também para outras pessoas. E aí, como eu disse, ele possui uma forte inspiração pelos elementos da espiritualidade celta, né? Porque eles abrangem essa conexão com a natureza, simples e sutil, é isso e ponto. Não tem aquela coisa, espiritualidade celta, o segredo da... Não, gente, é só porque tem a conexão com a natureza, né? Aí nós temos os pilares do MTM, que é identificar, conduzir e tratar, porque ele é estruturado em 3 pilares fundamentais, né? Nesses 3 pilares fundamentais, porque é um processo que começa com identificar os desequilíbrios e as necessidades internas e vai continuar com a condução aí através das práticas terapêuticas, né, baseada ali nos elementos e nas estações e termina com esse tratamento, né, que o conduzir e o tratar ele meio que tá junto. E leva esse equilíbrio e a conexão com a essência vital, né? Então, o que que é a essência vital? A essência de cada indivíduo, seja a terapeuta, seja o mandalante, né, o cliente. Então, traz esse equilíbrio aí. Até ontem, na aula, uma aluna perguntou: "Ai, eu estou perdida, eu começo com qual prática?". Começa com a prática da estação que você ou está no momento, né, que a gente vai passar pela primavera e eu e a Graça no pro outono, ou a que você sente internamente. Eu, gente, o ano passado, fui perceber que eu estava na primavera o ano inteiro, eu vivi uma primavera o ano inteiro. Porém, eu passei pelo outono, eu passei no inverno, eu estava no inverno vivendo a primavera. Eu estava vivenciando a primavera dentro de mim. Por quê? Porque eu estava gestante e eu estava me preparando para esse florescer, né? E aí eu só fui perceber em um encontro com uma mandala, que eu estava participando de um grupo de alunas de gestante, e aí eu falei, caraca, esse tempo inteiro eu não tava, meio que eu estava desconexa assim com a estação. E é por isso que às vezes a gente internamente, emocionalmente, está vivenciando outra estação. E a gente entendendo isso, consegue perceber e ajudar o cliente ainda mais, né? Porque às vezes algumas causas, raízes, é simplesmente por estar nessa desconexão com a natureza. Porque nós somos seres naturais, nós somos animais, nós temos que viver nesse equilíbrio e nessa conexão, né? Então, é isso. E aí, nós temos os elementos da natureza e essas estações, né? Esse conjunto aí, né? Essa ligação entre um e outro, porque são essenciais aí para se trabalhar com as mandalas na questão da terapia, né? Na questão da psicoterapia. Por quê, né? Como eu disse, os elementos eles definem características psicológicas dentro né? Dentro não, né? Mas na mente do indivíduo. E aí a gente trabalha com os elementos fazendo essa associação com as estações do ano. Sempre, gente, reforçando a ideia que, assim como a natureza, nós também passamos por esses ciclos de transformação, né? Esse ciclo de transformação e renovação. E dentro disso, da transformação e renovação, tem o acolher, tem o dormir, né? Tem a introspecção, né? Que aí vou dar um spoiler que tá no nosso inverno, né? Começando ali pelo outono, a gente já está se preparando para hibernar, né? Vocês estão preparando para transformar e renovar, né? Então vocês veem que tudo é mandalar, e tudo é perfeito. Então, a Terra, por exemplo, que está associada com o inverno, é esse período de introspecção que está no meio, né, entre a transformação e renovação. Porque para acontecer a transformação, precisa o movimento de introspecção, né? De olhar para dentro. Enquanto o fogo, ele está vinculado com o verão, que é
o momento da ação, que é o momento de olhar para fora, né? Eu falei aqui de duas estações, as estações principais, né? Que é inverno e verão, né? As outras, elas são as estações de conexão aí, né? E o equinócio. Então, é mais para vocês entenderem. Então, essa ligação com os elementos da natureza vai possibilitar esse tratamento completo e um tratamento autônomo, né? Nos dando autonomia como terapeuta. Porque, e tanto para nós terapeutas quanto para o cliente, né? Porque eu acredito e defendo a ideia de que a gente precisa dar autonomia para o cliente. Essa história de nunca, de ficar atendendo 10 anos o mesmo cliente é meio esquisito para mim, né? Não tá tendo resultado nem para um nem para o outro, eu vejo, né? Eu vejo que é algo assim. Então a gente tem que dar autonomia para o cliente. Então cada estação vai trazer uma série aí de características que influenciam diretamente essas emoções, né? Os pensamentos e principalmente o comportamento do indivíduo, né? Porque vai permitir para a gente observar isso, uma abordagem terapêutica mais personalizada, né? E em sintonia com o que está lá fora também, né? O que está dentro e o que está fora, porque é sempre o movimento que a gente precisa observar, né? Pode falar, Luciana. Eu achei interessante o que você falou, Tati, porque quando eu iniciei um curso, eu estava meio que fora do ciclo, e a Marcela me auxiliou, e eu entrei no curso, e eu maratonei nas aulas antes, que eu não sabia por onde começar também, me identifiquei com a colega, né? A primeira aula que eu assisti ao vivo sua foi ontem. Aí eu fui me situando, entendi teu método, achei, nossa, que bárbaro, tudo a ver comigo, né? E eu estava justa, porque a gente estava falando do Jung, né? O Jung, ele, ele nos ensinou essa coisa da vivência, primeiro a gente vivenciar, e você trata disso, né? E eu estava no inverno, eu estava no inverno e internamente no inverno um pouco também, porque eu estava vivenciando desde o final do ano passado, e fiquei todo ano meio que no inverno, outono, né? Mais recolhida, porque eu estava vivenciando o luto do meu pai, o que mexe profundamente com a gente. E eu estou como cuidadora de minha mãe, que tá idosa, mas ela está naquele meio senil, né? E meu pai, o ano passado, ele faleceu, mas ele teve um processo muito rápido, que eu acredito que também teve uma questão de demência senil, Alzheimer, né? E a minha mãe entrando num processo. E eu entrando nesse processo interno de luto de pai e de mãe, de alguma forma, minha mãe viva, mas eu sendo meio mãe da minha mãe. Aí é interessante, né? Agora tá entrando primavera e eu me sinto meio que entrando na primavera, meio naquela coisa meio ainda final de inverno, em transição. Eu tô meio na transição entre o inverno e a primavera, me preparando. Aí vocês estão na Europa, tem as ovelhinhas, né? E aqui as ovelhinhas que tem essa coisa do leite, da gente retomar, né? A nossa a vida, né? É muito legal isso, porque nas mandalas a gente sente, porque o nosso inconsciente ele não tem jeito de se mascarar, ele aparece, né? Eu vivo sempre mais no papel de terapeuta, porque eu sou terapeuta ocupacional, a gente trabalha aqui na rede Campinas, só que assim, eu sinto essa transição e, ao mesmo tempo, eu tenho que. Quando eu estou vivenciando, é totalmente diferente essa questão do autocuidado. E ontem eu estava fazendo a vivência com a Tati, eu coloquei. É difícil, às vezes, da gente sair do papel e vivenciar a gente e ser meio que né, o cuidador ferido. Aí eu tô ali. Tem né, essa história do cuidador ferido. Eu coloquei um coração, porque eu estou num trabalho de auto-amor. E para mim, essa vivência do curso também está sendo muito importante a nível pessoal. E eu acredito que quanto mais a gente vive e vivencia isso, a gente consegue entender melhor como que é para o paciente também, né? Esse processo. Porque aí a gente faz um mergulho dentro da gente. Cada um tem uma forma de vivenciar, né? Mas quanto que isso mobiliza, né? Porque traz esses símbolos. E eu coloquei flores, mas também tinha rosa, que rosa é espinho, que a gente estava trabalhando o chakra básico, né? Na minha mandala, depois que eu fiz, que eu percebi
porque a Tati tinha falado da gente ver os dois aspectos, né? Que eu fui percebendo que tinha um pouco do lado luz e sombra, porque eu coloquei espinho, a rosa tem espinho, então Sempre é a tem, dor né? que transforma, né? Só... Sempre tem o nosso ego inconsciente ali que sempre tenta mascarar, né? E aí a mandala é algo, a expressão criativa, né? Mais as mandalas, porque elas direcionam mais a questão inconsciente, né? Elas abrem a porta assim de uma maneira muito mais efetiva. É aquilo lá, o que o inconsciente mandou, né? Não tem como a gente falar, ah, não, eu não vou desenhar minha sombra aqui. De repente você olha, tá lá, linda e maravilhosa essa sombra, né? Só concluindo, ao mesmo tempo eu coloquei sementes, eu coloquei pontinhos, então parece assim que tem essa, colocou um pouco dessa transição, tem a dor, mas também tem as sementes de repente de uma transformação. Mas eu pensei depois, porque na hora a gente não racionaliza, vai, né? Mas é isso, gente. Obrigada, Tati. Desculpa aí Imagina, pelo. a ideia é não racionalizar, né? Mesmo que muitos indivíduos fazem isso, mas a ideia é não. O que eu ia falar? Esqueci. Acho que era isso. De você vivenciar, né, o inverno e a primavera. Você vivenciou, né, bastante o inverno e antes um pouco mais o inverno, e agora acho que com o processo mais de aceitação, né, da situação, você está se permitindo aí sair desse inverno, né? Talvez seja isso, né? Talvez seja isso. E é bom, né? Que bom que você pode ter essa percepção, né? Que possa olhar com isso para esses momentos, né? Essas vivências, essa experiência, de uma maneira consciente, né? Porque às vezes a gente passa por umas doideira assim, vamos dizer doideira assim da nossa dentro de casa, né, família e, né, uns momentos meio conturbados e a gente só passa, a gente não vivencia, não tem essa percepção, né? E aí ter essa percepção faz a gente passar com mais leveza, né? Ter essa consciência. Mas o difícil é ter, né? Ainda bem que as Verdade. mandalas estão aí para nos auxiliar. A Marcela, eu participei de uma vivência que foi com uma aluna também sua, mês passado, quando eu entrei, que ela falou, foi justamente isso, que é da coragem. E a minha mandala era da coragem de eu também abrir um espaço para cuidar de mim. Que a gente que é terapeuta, às vezes não abre, o que eu falei do curador ferido, do mito lá grego, do. Eu esqueci agora o nome do deus lá. Mas aí a gente esquece de cuidar da gente mesmo. Só que só quando a gente enfrenta isso internamente, consegue cuidar, olhar para a gente, né? Que não é fácil, a gente precisa ter coragem, né? E que é aí que a gente consegue ajudar melhor o outro, né? Porque para a gente compreender o outro, se a gente não faz esse mergulho profundo, a gente também. E tem que ter alguém para tirar a gente da profundeza, porque, tipo, eu faço terapia. Eu falei para você, Tati, que é obrigatório no curso fazer terapia. Porque eu não estou com terapia e supervisão, porque você contrata do outro uma responsabilidade. Porque eu achei super legal o teu curso isso, que você dá supervisão, você é super cuidadosa, super profissional. Porque a gente precisa de alguém que tire a gente do afogar e de uma supervisão clínica para nos ajudar a ver, para a gente não misturar as coisas, não fazer uma maior miscelânea da tua coisa com a do. E eu acho super importante É, ser um bom terapeuta, né? Você eu trata acho. bem responsável o tema. Eu acho que o requisito primordial para a pessoa ser terapeuta é também fazer terapia. Porque, né, quem cuida de quem cuida, né? Eu, como mãe, estou vendo muito isso. E quem cuida de quem cuida, né? As mães exaustas aí cuidando de crianças e não tendo um suporte, né? Não tendo. Então, a gente, como terapeuta, é a mesma coisa, porque se a gente não se cuida, como é que a gente vai cuidar do outro? Né? Você vai entender melhor lá no curso, eu falo bastante sobre isso, porque a questão de você. Fugiu a palavra agora, né? O Jung, a psicologia analítica fala bastante disso, sobre você, muitas vezes, o que o cliente está falando, você está jogando coisa sua ali, né, para o cliente. Eu esqueci a palavra de como que funciona, como que é isso, gente? Fugiu. Ai, que horror! Fugiu.
Transferência e contra-transferência, Tati? Isso, olha isso. Obrigada. Transferência contra transferência. A gente transfere muita coisa, né? E não pode, né? Olha, o que que eu vou falar sobre a partilha do outro? Nossa, tô falando sobre mim, não tô falando sobre o outro. Ops, né? Mas para ter essa percepção precisa de quê? Terapia também. Então, voltando aqui, né? A espiritualidade celta e o MTM, né? Vou agora falar sobre isso com mais profundidade. Então, a base do MTM ela é fortemente influenciada pela ancestralidade celta, né, que é uma tradição muito rica em sabedoria natural, dos ciclos lunares, dos festivais sazonais, né, e da reverência pela natureza, né? A gente tem essa reverência, né? Porque sem a natureza a gente não vive, minha gente. E para a galera que está aí tacando fogo no Brasil, né? Para quê, né? Daqui a pouco vai perceber que dinheiro, né? Não dá, enfim, né? Não paga a vida. Dinheiro não paga, né? Enfim, essa reverência, né? Não paga essa vida aí que a gente precisa, né? Não paga a natureza, não compra, né? Não tem como a gente ir lá, não, mas é e pagar para ter de volta, enfim. Então a gente tem essa, quem segue, né, espiritualidade celta tem essa reverência e esse cuidado, esse respeito maior pela natureza, porque a espiritualidade celta, ela não separa bem o ser humano e o meio ambiente, tá tudo junto, é tudo junto. Porque se vocês forem ver, nós somos tudo junto, né? Nós somos o meio ambiente, nós somos a natureza, nós somos tudo, né? E essa percepção, ela é o cerne do método terapia mandalar, né? Porque a gente consegue vivenciar isso de uma forma, de uma forma emocional, de uma forma mental, né? E de uma forma, dependendo aí de cada uma, sempre surge a questão espiritual e a questão da fé. Porque, bem, gente, faz parte de quem somos, né? Cada um, que é o que a Graça falou, cada uma com o seu segmento consegue sentir, consegue trazer isso e vivenciar de uma forma bem autêntica, né? Então, na tradição celta, cada estação e cada lua, elas são reconhecidas pelo seu poder transformador, né? Porque transforma essa conexão com os ciclos da natureza, ela é utilizada como uma forma, né, de autoconhecimento, uma forma de conhecimento de tudo o que vai acontecer aí na comunidade, né? Porque se a gente não se prepara para o outono que vai chegar, para a primavera que vai vir, como é que a gente vai viver em comunidade? Como é que a gente vai ter esse autoconhecimento, né? Então, tudo isso é uma prática, né? Então, cada transição tem esse momento, tem essa oportunidade de refletir, de aprender, de crescer, tudo aí de acordo com esses elementos e as energias que são mais predominantes aí para cada momento. Então, por exemplo, o equinócio de primavera vai marcar aí esse período de purificação de vocês, né? Essa saída desse período de introspecção do inverno, né? Então, durante essa fase, trazem esses ventos, né, de renovação, e aí vocês terapeutas ou vocês mandalantes, né, são encorajados a refletir sobre essas mudanças, refletir sobre o que cada estação está trazendo, né, para sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua comunidade. Eu sempre falo, né, a gente precisa curar nós mesmos para curar o outro, para curar depois a nossa comunidade. Não se cura o outro antes de ter a própria cura, que é o que a gente estava falando, né? Então, a primavera, ela está surgindo aí
no equinócio de primavera, que vai ser dia 22, semana que vem. Então, esse encontro aqui é para a gente se preparar para a semana que vem. Hoje não vai ter prática, mas semana que vem vai. E ela vai simbolizar o renascimento, a esperança, né, trazendo aí esse convite para renovar as forças vitais, né, seja dentro, tanto no ambiente quanto dentro de nós. Então, peraí. Então, quais são os papéis dos elementos dentro do MTM? Então, cada elemento tem esse papel central dentro do método, porque tem uma associação aí, por que não, né? Junto com essa associação, com a espiritualidade celta, por exemplo, o ar, ele representa as ideias, a mente, né, a comunicação. E durante a prática terapêutica, a terapeuta ela é incentivada a ir trabalhar esses ventos sutis da mudança, né? Promovendo aí essa compreensão mais profunda da mente do cliente, os padrões de pensamentos que precisam ser transformados, né? Então, todos esses padrões aí, geralmente a gente trabalha esses padrões dentro do elemento ar, né? E nós temos aí a terra, que simboliza essa estabilidade, essa nutrição. E aí o seu papel no método é uma base dar base mais segura para tanto para o terapeuta, sempre para os dois, terapeuta e cliente, né? Para que possa enraizar e construir esse processo de identificar, conduzir e tratar com solidez, com firmeza, com segurança, né? Aí eu vou dar vou falar uma curiosidade, né? Que nos celtas, na espiritualidade celta, ou a religião que é o druidismo, água, fogo, a água, terra e ar, eles só utilizam 3 elementos, eles não utilizam 4. Por que o fogo não tem? Porque no fogo não mora nenhum animal, não tem vida no fogo, né? Se vive animal no ar, se vive animal na água, se vive animal na terra, mas vive animal além dos míticos no fogo? Não tem. Então, eles não utilizam muito, né, o fogo, apesar de existir, porque é um elemento que está ali bem forte. Então, a espiritualidade ancestral, como um caminho de cura, vai nos ensinar que a mudança é a parte natural da vida, né? Todo esse ciclo, todo esse movimento aí nos ensina isso. Então, assim como o clima, as marés e as estações, as nossas emoções também, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, também eles estão em constante movimento de transformação. Nós não somos quem éramos ontem, nós somos quem estamos hoje, né? Então, que eu pensava que era antes, eu não penso mais, né? Aquele padrão de pensamento que eu tinha quando eu tinha 13 anos, não tem mais, né? Então, é esse movimento aí do método e dessa junção. Então, o método ele abraça essa dinâmica, ajudando aí tanto terapeutas e clientes a fluírem com as mudanças, ao invés de resistirem a elas, né? Porque temos um pouquinho de tendência a resistir às vezes, né? Alguns indivíduos um pouco mais que os outros, né? Então, dentro da espiritualidade celta, dentro do druidismo, essa mudança ela é sagrada, né? Enfim, uma curiosidade, os deuses aí da mudança, eles são sempre reverenciados, né, pelo seu poder transformador. Então, a gente pode nos incentivarmos, não, nos inspirarmos aí a navegar por essas transições aí, com sabedoria e equilíbrio. Então, só para a gente concluir aqui sobre essa junção, né, essa inspiração da espiritualidade celta nos mostra que a vida é uma jornada cíclica, né, cheia de renovações
e transformações, porque cada estação, cada elemento, cada fase natural nos traz essa oportunidade de aprendizado, essa oportunidade de curar a nós mesmos para curarmos os outros, né? Ajudar a curar os outros, né? Porque a gente curar o outro é muito prepotente, né? Não? A gente ajuda, a gente facilita esse movimento aí com o outro. Então, ao trabalhar com a natureza e os ciclos, nós podemos entrar e encontrar esse equilíbrio e conexão com a vida essencial. Então, durante as práticas, nós nos tornamos não apenas o curador, mas também nós temos esse movimento aí do curador ferido, como é que a gente está trazendo bastante hoje, né? De trazendo essa visão nesse movimento aí de cura, né? De facilitar a cura e também nos curarmos, né? Então, sempre respeitando e compreendendo os ritmos da vida, assim como os ritmos do outro ser humano, né? Nós, como terapeutas, precisamos sempre ter esse respeito para com o outro, entender esse movimento e que não se trata de nós mesmas, né? Como terapeuta, não, mas como também mandalantes, que eu chamo, né, de cliente, como a autoavaliação, o autoconhecimento, a autoprática, né, a gente consegue ter essa visão. Então, é isso, uma grande jornada de autoconhecimento e transformação, sempre em ciclo, né? Por isso que eu gosto bastante do espiral. Ai, nem tem influência celta, né, no espiral, mas, gente. Tudo que você vê celta, a graça ainda mais, né? A graça ainda tá num lugar aí. Outro dia lembrei-me de si porque estavam a falar, estavam a falar no canal História da Quinta da Regaleira, da tal escada. Da tal escada, e então tinha influência como é que era? Nos cruzados, como é que era? Eu não me lembro, nos cruzados. Como é que eles chamavam? Agora não me lembro. Na ordem de... As cruzadas. Sim, não, mas como é que eles chamavam? Ah, carambas, agora falhou-me. E agora na cavalaria, alguma coisa assim, não. Eu sei que você está falando, mas não lembro o nome. Tá, eu também. Pronto, tinham influência. Os antigos, alquimistas. Os templários. Os templários. Os templários mesmo. Tinham influência templária, que se falava na escada que foi feita ao contrário. O princípio estava no fim, e ele disse, olha, a escada que a Tatiana tanto custou na Quinta da Regaleira, que eles achavam que era um simbolismo para ter escondido alguma coisa, não é? Do Santo Graal, mas onde ver a escada da Quinta da Regaleira. E falavam muito disso, eu disse, olha, a Tatiana, e eles filmaram de cima, eu disse, olha, uma mandala perfeita. Sim. Graça, tem uma história, eu não sei onde que eu vi, também foi num documentário, acredito, que o cristianismo, né, nessa época, o cristianismo, os monges, eles que estavam aí em Portugal, nessa região, né, dos celtas, eles que meio que conviveram, né, na Idade Média com algumas tribos celtas que tinham também druidas, né, nas florestas e tal. E aí eles assimilaram essa cultura de alguma forma aí e incluíram, e tem nas igrejas. Eu tenho uma amiga, muito interessante que eu estava vendo sobre isso, que tinha um símbolo do Ogan, o Ogan, aquele alfabeto celta, né, que tinha a linguagem que eles usavam. Então, super legal, porque eu fiz um curso sobre Ogan, né, por curiosidade, para conhecer, né, e com uma pessoa. Eu estava assistindo um documentário e vi numa das igrejas o símbolo lá. Nessas igrejas. E aí, você falou dos templários, dessa ordem, eles acho que espalharam aí, né, pelo mundo, né? Eles levaram essa questão da cultura misturado, né? Vem outro tipo um sincretismo, né?
como tem no Brasil, com banda, etc. Mas é interessante isso do ponto de vista científico, né? Antropológico, da gente entender as origens, né? A gente, Misturou com as culturas, né? aqui a gente entra nas igrejas e fala, nossa, isso aqui é celta, nossa, isso daqui é nórdico, nossa, isso daqui é... Que é tudo... Porque Mas não era... é, mas não é. Não é porque é uma mistura. É uma mistura. As pessoas é que têm uma tendência como é que é? A catalogar. Isto é daqui, isto é daqui, isto é daqui, mas não é. Exatamente como a Luciana disse, os monges não viviam só ali, viviam com as populações ao redor, e isto houve sempre uma aculturação, a gente quer queira, quer não, não é? Eu aprendo contigo, tu aprendes comigo, vamos transformar. A gente é que tem uma necessidade enorme de catalogar, não é? Sim, exatamente, de isso aqui é isso aqui que nem das mandalas, né? Ah, eu preciso, isso aqui é o assunto que a gente estava no plantão ontem. Eu preciso entender o significado dos símbolos, porque é isso, porque aquilo, e às vezes não é, né? A gente não precisa disso, assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, e isso nos limita, né? E como eu tô falando aqui, né? Nós somos seres naturais e que vivemos, nós crescemos e vivemos em comunidade, né? Antigamente, as pessoas, os seres humanos, eles eram mais nômades do que hoje. Então, você saía de um lugar para ir para o outro e levava o conhecimento daqui para o outro, e assim ia, né? Então, por isso que está tudo assim. Mas quem estuda algumas filosofia, alguns povos, consegue perceber essa característica desse povo, né, em outro lugar. Mas é tudo muito, muito bem misturado, né? E é bonito de se ver, eu acho interessante essa mistura, eu gosto. Também, né, gente, se eu, brasileira, não gostasse dessa mistura, teria algo estranho comigo, né? Estava feita, não é? Estava feita. A influência da primavera em nossa vida emocional, nossa vida física e nossa vida espiritual, e como a gente se prepara com, né, auxílio do método. Bom, a primavera, ela está marcada, né, como eu falei, pelo retorno ali da luz, né, o desabrochar da natureza. Aquela natureza que estava introspectiva agora não vai sair desse movimento de introspecção, né, e vai ter um impacto muito profundo na vida das pessoas, né, vai afetar não apenas o ambiente externo, mas também o interior, né, o interno aí de cada um, seja emocional, seja físico e espiritual. Então, na espiritualidade celta, a primavera ela simboliza o renascimento, a renovação e a celebração da vida em sua forma mais pura, né? Porque aí a terra se purificou e está renascendo. E essa estação é um período em que somos chamadas a liberar o velho e abraçar o novo, né? Assim como as plantas que renascem e florescem após esse grande, para o Brasil, nem não tão doloroso assim inverno. Para a gente é mais doloroso o inverno. E qual é a influência emocional na primavera? A primavera é uma época de mais leveza, de mais esperança, de mais otimismo. Então, após esse período de introspecção, e mais um período mais pesado do inverno, essa primavera ela traz essa energia propensa à renovação emocional, né? Então, os dias que eram mais longos, os dias eles são mais longos, né? Antes era a noite mais longa, os dias eles passam a ser mais longos e ensolarados, e eles são conhecidos por esses dias, né? Eles vão aumentar aí a nossa produção de um hormônio que eu estou tentando lembrar, que para variar eu não lembro, né? Essa questão que trabalha aí Oi? Melatonina, Tati. Não, melatonina para dormir. Melatonina, ela ativa quando a gente vai dormir, com escuro. Hã? Então, o hormônio é melatonina, adrenalina, ocitocina.
Acho que é serotonina. Dopamina. Gente, calma. Pensou, melatonina o inverno produz, que a gente só quer dormir no inverno, né? Não, é um hormônio. Serotonina. É um neurotransmissor desses. Eu também não lembro, não, tá? Serotonina, enfim, gente. Também não trabalho com hormônio, não. Mas ajuda, né, saber. É um neurotransmissor que vai melhorar aí o humor, que vai melhorar aí, vai ajudar, né, a aliviar essa depressão sazonal, porque o inverno, ele traz uma depressão sazonal. Né? Às vezes a gente não está deprimida porque, nossa, estou depressiva. Não, mas é só uma depressão sazonal. Por isso que é importante entender todo esse movimento, né? Então, às vezes, né, não vou entrar nesse meio porque é bem mais complexo. O negócio é muito mais embaixo, né? Sobre depressão e diagnosticar, a gente não diagnostica nada, mas às vezes uma depressão, o que parece ser uma depressão, às vezes é só esse movimento aí, mas também é sempre bom averiguar, é sempre bom, né, mantermos essa responsabilidade, né, não vai falar assim, não, é só depressão, é sazonal, daqui a pouco passa. Não é bem assim que funciona, né, atenção. Não é só porque existe a depressão sazonal que tudo vai ser depressão sazonal, né? Igual aquela coisa, não, depressão se cura com vibração positiva. Pero não. Né? Não é assim que funcionam as coisas, gente. Vamos ser responsável. Serotonina, viu? É isso aí, Juliana, muito obrigada. Foi a Juliana ou foi a Luciana? Foi a Ju. Foi a Ju. Por um segundo me veio assim, será que eu falei o nome certo? Enfim, gente, então esse período eles nos incentiva nessa renovação profunda, né? O bom da primavera é que ela vai nos ajudar a olhar aquelas cargas emocionais que a gente está carregando, né? E falar, nossa, peraí, né? Será que eu preciso carregar isso aqui por mais um ciclo? Por mais uma estação? Ou por mais um ciclo completo? Que às vezes é completo o ciclo, né? Até voltar aí todas as estações, né? Então, ela nos ajuda a nos livrarmos dessas cargas, né, das mágoas, dos traumas que a gente vai acumulando ali ao longo dos meses, ao longo da nossa vida. Então, é um momento de olhar para esse movimento, tá? Então, o despertar emocional que ocorre nessa época pode nos fazer aí sentir mais abertos para novas oportunidades, para novos amores, novas amizades, um crescimento pessoal aí bastante importante, bastante propício para isso. Tá? E nós no MTM podemos nos preparar para essas emoções, criando, é claro, o que, minha gente? Mandalas, né? Mandalas que representam essa libertação de velhas emoções. Ai, mas nossa, quais são as velhas emoções que estou carregando? Como saber? Calma que a gente vai praticar. Eu só estou dando uma palhinha aí do que a gente pode, né? Trabalhar essa abertura com o novo, né? Enfim. E aí, minha gente, temos a influência física da primavera, que é um momento um pouco mais quente, começa a aumentar a exposição à luz, né? Tudo isso incentiva as atividades físicas, e com a atividade física, com o ir para fora, né? A gente quer estar mais na natureza, a gente não quer mais ficar só dentro de casa, debaixo das cobertas, né? Tomando só chazinho quentinho, a gente quer ir para a natureza. E tudo isso, com atividades físicas, ajuda aí na circulação, né? A imunidade ela acaba aumentando, a vitalidade em geral, né? Começa a ajudar mais. E então, tradicionalmente na espiritualidade celta, é tempo de limpar o corpo, é tempo de limpar a mente, para que a gente possa passar por esse despertar com mais saúde, com mais vitalidade. Então, essa mudança nos inspiram
a fazer alguns ajustes nos nossos hábitos diários, né? Desde a nossa alimentação até a rotina de exercícios físicos, né? Como a natureza que floresce, nós também temos essa oportunidade de florescer e de renovar os nossos hábitos construtivos ou não, né? Que geralmente, né, a gente olha mais para os hábitos que não são tão construtivos, né? Porque é o que precisa mudar. Porque se é construtivo, tá ótimo, né? Tá construindo algo. Então, é isso. E aí, qual que é a influência espiritual da primavera, né? Nessa linha da espiritualidade celta, tá? Sempre mantendo bem aspas aqui. Espiritualmente, a primavera, ela simboliza, né? Novamente, o renascimento, a reconexão com o divino, né? O começo de um novo ciclo de vida, né? E ela pode estar associada também, aí depende muito também de cada um, né? Espera só um minuto que eu vou beber uma aguinha. Mas ela tá muito ligada com uma deusa, gente, que aí vocês vão achar, achei a inspiração da Tati, com a deusa Brígide, né? Que é aí uma divindade da fertilidade, né? Dos festivais que estão aí entre essa transição aí da primavera, tá? Então ela simboliza a fertilidade, a criatividade, né? O florescimento da vida. Então é um período aí para a gente plantar sementes, seja literais, né? Ir lá na terra e plantar semente para colher lá no verão ou até no outono, né? Quanto metafóricas, né, para plantar as sementes do que a gente quer manifestar em nossas vidas. E a Luciana até comentou que ela desenhou sementes na mandala dela, né? Nada é por acaso, porque vocês estão fazendo essa transição, vocês estão vivendo, né, essa mudança aí de estação. Então é natural, inconscientemente ou conscientemente, querer desenhar ou querer trazer essas questões das sementes, né? E, né, tudo que a gente quer manifestar para a nossa vida. Quais são o que a gente quer colher? Né? Eu quero colher bons hábitos, eu preciso plantar, né? Eu não vou simplesmente, eu quero ter bons hábitos. Legal, né? Precisa plantar esses bons hábitos e isso está representado simbolicamente, né? Em uma semente. Pode Mas falar. nós fazemos isso no outono. Tati, não, é só complementando. Eu não racionalizei na hora, deixei fluir. Falei, não, eu tenho que tentar não ser terapeuta agora e eu senti, né? Porque é Sim. difícil para mim, eu tenho que sair do papel para entrar eu analisando. Aí eu deixei fluir e depois, quando eu vi, quando você fez a aula ontem, eu fui desenhando enquanto você falava, né? Depois que eu vi que eu coloquei flores, que eu coloquei semente, falei, nossa, putz, que legal, né? Mas eu não estava pensando nisso. A gente planta, que a Graça falou, né? A gente faz isso no outono, a gente planta, aqui a terra começa a mexer na primavera, plantar na primavera para colher também no verão, e no verão continua plantando para colher ainda as últimas colheitas aí no outono, né? Não, a nossa, aqui na Europa, nossa grande época de sementeiras começa agora no fim de setembro, quando as coisas não eram como são hoje, não é? No fim de setembro, princípio de outubro, com as primeiras chuvas, não é? Também. É que aqui onde eu tô, acho que por ser muito frio, as sementes não ficam, então eles não plantam mais, não. Aí é mais quentinho, então aí as sementes conseguem brotar. Aqui não brota não, daqui a pouco vem a neve, né? Então é um pouco dependendo da região. Mas enfim, né? Essas sementes metafóricas aí na questão mental e na questão espiritual também, e na questão física também, né? Eu quero eu quero ter bons hábitos físicos, né? Sair e meditar. Preciso plantar isso algum dia, né?
Então, é esse momento propício para novos começos, novos projetos, novas relações ou práticas espirituais também, né? Olha, eu quero me conectar mais com a minha espiritualidade. Momento ideal, primavera. Né? Na minha humilde opinião, qualquer momento é momento, né? Mas a primavera, como está essa energia de recomeço, é um bom momento, tá? Então, por quê? Porque é uma energia que encoraja a essa conexão mais natural, essa conexão mais profunda, né? Porque quando a gente está no inverno, a gente acaba vendo muitas sombras, né? Porque a gente está muito introspectivo, e aí acaba, né, não querendo fazer muita conexão aí espiritual e tudo mais, né? Porque, enfim, né? Movimentos aí físicos, mentais e espirituais. Enfim, a primavera é um momento ideal para refletir sobre os nossos ciclos pessoais de renascimento. E então, como se preparar para a primavera com o método? Falei tudo isso, lindo, maravilhoso, gostei, não faz sentido, enfim. Como é que a gente vamos nos preparar para ele, né? Que é no esse dia 22 de outubro, né? Que eu tô para vocês aí do Hemisfério Sul, a primavera. Como eu trabalho bastante, e a maioria estão no Hemisfério Sul, nós vamos focar na primavera, né? Eu e a Graça que a gente se vira nos 30 aqui, né? A gente faz o inverso. Mas eu vou fazer um convite para vocês, né, nesse grupo. Então, hoje o nosso encontro, como vem sempre bastante aluna, a maioria aluna, né? Algumas pessoas que estão lá no grupo, às vezes aparecem, às vezes não. Novamente, esse é um grupo para que todas possam estar com a gente, para que todas possam entender e praticar também de uma maneira mais leve, né? Não é obrigado, não é nada. Vocês, alunas, sempre estão aí somando e somando e somando, né? A gente está sempre aprendendo e nos movimentando com práticas, né? Nos movimentando e nos alimentando, porque as práticas são sempre boas para nós e para o nosso cliente, né? Então, esse convite que eu vou fazer para vocês é para estarem comigo dia 21 para nos prepararmos para essa transição. Porém, todavia, entretanto, durante toda essa semana, eu enviarei lá no grupo alguns passo a passo para a gente ir nos preparando para essa transição, né? Para não chegar aqui na prática e bum, né? Eu vou ficar mandando algumas coisas nessa semana para esse movimento, para essa reflexão, né? Para esse renascer, né? Porque o renascer ele não acontece assim simplesmente, né? Vou lá, planto, ponho água e bum, já nasceu uma árvore. Não, ele tem um movimento, né? Então, a primavera está vindo agora, mas ela tem um movimento ainda, né? Teve um movimento. Então, por isso, esse convite para estarem aí no grupo, que eu vou enviar só no grupo exclusivo, o grupo Mandalis. Então, tem algumas alunas que não estão lá, se vocês puderem ir para lá, que eu só vou mandar lá, porque o link do nosso encontro eu sempre mando no grupo de cada turma, né? Para ficar mais fácil para vocês. Mas isso eu só vou enviar naquele grupo, tá, gente? Não vou ficar replicando em cada turma, porque senão eu fico maluquinha, tá? Então, esse convite para nos prepararmos para a chegada dessa primavera e para nos prepararmos para a chegada do encontro semana que vem, para que possamos estar mais conectadas com nós mesmas, permitindo que a prática seja ainda mais assertiva, tá? Dúvidas, comentários, eu falo demais. Oi, Cris. A Cris está com o microfone desativado. Clica em cima, Cris. Cris, Ai, gente, eu quero falar com vocês que eu fiquei encantada
com a aula de hoje e me fez assim, trouxe muitos insights essa aula de hoje. Primeira coisa foi quando a Graça falou dos Cavaleiros Templários. Eu toda a minha vida fui apaixonada por uma história chamada As Brumas de Avalon. Esse é um livro, vários livros que era muito difícil de encontrar para ler. Aí eu ficava doida, queria saber a continuação da história, não achava. E aí, depois que eu fiquei mais velha, eu achei o filme inteirinho para me assistir no YouTube. E conforme ela foi falando, foi vindo na minha mente aquela imagem da feiticeira da Morgana, em cima do barco. Ela chegava num espaço, ela fazia um círculo assim, ela abria um portal e o barco entrava por dentro desse portal e ela já chegava em outro mundo. Então, nossa, até me arrepio de lembrar, porque essa história é lindíssima, lindíssima. E ela fala bastante sobre isso, né? Sobre as conexões, né? Das histórias, dos mitos antigos com o hoje, né? E tudo assim, essa coisa assim da gente buscar esse inconsciente coletivo, esse anterior a nós, né? Que a gente não viveu, para se conhecer hoje, para saber um pouco mais da gente hoje. E eu sempre fui apaixonada por essas coisas celtas, onde eu vou que tem algum símbolo, que tem algum ferro, que tem algum baú, que tem alguma coisa assim, corrente, essas coisas assim diferentes, portas, aquelas coisas diferentes que tem nessa mitologia, me chamam a atenção, principalmente as espadas. E como a Tati acabou de falar, né, que a espada é o elemento ar, e eu sou uma pessoa que eu nasci ali que fala na mitologia, né, que é Beltrano, então eu entendi que tem uma união. E também, quando ela falou do Santo Graal, eu me lembrei que o Santo Graal é um cálice, e que o cálice também, ela é protegido pelos Cavaleiros Templários. E como meu nome é bem simbólico, né? Porque ele junta Cristiane, ele junta Cristo, né? Com a rosa. Rose, meu nome é esse. E paz. Aí eu pensei, nossa união. Como eu nasci no dia 30 de outubro, é a união simbólica, né? De renascimento e a união, né, de Cristo com Maria Madalena. Os Cavaleiros Templários protegiam a rosa, que era Maria Madalena. Eu vou encerrar aqui, gente. Então tá bom, gente. Muito obrigada. Fica aí esse convite para vocês estarem lá no grupo, para que a gente possa nos preparar para a prática semana que vem. Também. Beijo, nos vemos. Beijo. Tchau, beijo. Tchau, querida.